Fala rapaziada, Alva Dev aqui, sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo eu vou estar falando sobre programação orientada a objeto. É um tema que muita gente acaba tendo que passar para aprender a programação, né? Porque a maioria das linguagens hoje em dia que são mais requisitadas, tipo Java, são orientadas a objeto. Então, em algum momento, provavelmente você vai aprender isso. Eu vou pegar o Java aqui para explicar. Eu vou estar deixando o ambiente aqui de desenvolvimento conforme eu acho que é o que você usa. Provavelmente, se você vai estar aprendendo programação orientada a objeto, você saiu do básico do Java agora. Você está vindo para programação orientada a objeto. Então, provavelmente, se você só está manipulando uma classe assim, com essa estrutura, você não está mexendo com outros arquivos nem nada, você só está nisso aqui, aplicando if-else, sei lá, switch case, enfim, o básico do Java, declaração de variável, método, enfim, eu vou considerar que você sabe todo esse básico e eu vou lhe explicar isso aqui. Bom, rapaziada, o que seria orientado a objeto? O nome já diz, é criação de objeto. Assim como o objeto muito famoso no Java, string. Ele não é o tipo primitivo, como um int, como Eita, travou aqui meu, meu PC. Não é um tipo primitivo como boolean, o int ou qualquer outro. Isso é um objeto, a string é um objeto, não é à toa que ele se começa com um S maiúsculo aqui na inicial, né? Porque é de uma classe. E um objeto é tudo aquilo que é como se fosse uma variável que é a partir de uma classe. É mais ou menos isso, um objeto. Por isso que o nome é orientado a objeto. Só que o string ele já vem meio que implementado, entre aspas, por padrão no Java. Eu estou falando assim de uma forma fácil de você entender. Então ele já existe aqui. Agora eu vou estar explicando a vocês como vocês criar também o seu próprio objeto para você fazer a manipulação que você quiser em específica. Por exemplo, o string é um objeto em específico de um conjunto de caracteres. Porque o que existe por padrão no Java de tipo primitivo é caractere. Então, uma pessoa viu isso e disse, mas eu quero escrever textos, eu quero escrever nomes, coisas assim, sei lá. Então, ele pegou esse tipo primitivo, que é o de caractere, e adaptou ele, fez várias alterações e fez um objeto string, que aqui a gente usa ele como se fosse um próprio tipo primitivo, né? Enfim, sem precisar fazer um monte de junção de caractere para formular, por exemplo, essa palavra aleatória que eu digitei aqui. Beleza, rapaziada. Então, tendo em vista que vocês estão manipulando apenas uma classe, como essa aqui, que seria a classe principal da aplicação, app, a gente vai explicar como fazer essa manipulação de objetos. Que nem eu falei, objeto ele chama de alguma classe. Então, vamos lá. A gente vai sair desse ambiente que você já está acostumado, que é de mexer apenas com a classe. Então, vou estar criando uma outra classe aqui. E você pode ir fazendo, que provavelmente você vai aí pegando o raciocínio. Não fique só assistindo, faça também, beleza? Então, vou criar um novo arquivo aqui. Tô até usando o VS Code, que eu acredito que é o que a maioria da galera que está começando usa. Eu também usava o VS Code quando eu estava começando no Java. Então, vim aqui para essa tela aqui, do jeito que está no seu PC, eu acredito eu. Aí você pode estar usando outra IDE também, isso não é um problema. O que importa aqui é o código, a lógica, os arquivos, enfim. Vou criar aqui um nome simbólico, vou botar classe 2.java. E aqui, ele já criou. Vocês veem que não está com esse método aqui main, né? Public static void main, não tá. Tá só a classe. E a gente não vai botar esse método. Por que a gente não vai botar esse método? Porque esse método aqui, ele indica que isso aqui é o método principal da aplicação. Ou seja, essa classe app vai ser a classe principal. Estou falando de uma forma fácil para você entender. Por que vai ser uma classe principal? Porque o método principal está aqui. Então, antes de eu ir para a classe 2 ali que eu criei agora, eu vou dizer que eu quero criar uma aplicação onde vai se registrar nome, idade, altura e dizer se o cara é um programador full stack ou não. Vamos lá. Então, vou botar aqui string nome, vou botar int idade. Vou escrever tudo aqui, eu acho que eu vou acelerar, eu vou cortar para não ficar chato aqui no vídeo, vocês viram escrevendo tudo, né? Beleza, rapaziada, eu criei aqui uma simulação de um programa em que ele iria exibir o meu nome, a minha idade, a minha altura, né? E aqui ele iria fazer um condicional para ver se eu sou um full stack ou não sou um full stack. Caso tivesse false aqui, iria exibir que não é um full stack, e se tiver true, vai exibir que é um full stack. Tá, mas você vê que na classe principal isso aqui está muito grande, isso aqui está ocupando muito espaço.
Então, a gente pode fazer esse código todo em uma classe secundária, que no caso seria a classe 2, e a gente escrever isso tudo com apenas duas palavras, por exemplo, tá ligado? Como se... Calma aí, deixa eu apagar isso aqui. Eu posso escrever isso aqui com dois comandos, por exemplo, classe 2 ponto... Classe 2 ponto, deixa eu ver o nome aqui. Sei lá, pedir dados, exibir dados, sabe? E isso iria ter uma porrada de códigos executando só com esse pouco de código escrito. Não sei se vocês estão conseguindo entender muito bem, mas é basicamente uma forma de resumir códigos e facilitar a manipulação de atributos e métodos. Atributos, para quem está bem no início mesmo e ainda não entendeu muito bem esse conceito de atributos, atributos eu falo disso aqui. Por exemplo, nome é um atributo, idade é um atributo, altura é um atributo, enfim. Então, a gente fazer a manipulação de objetos, fazer uma programação orientada a objetos, facilitaria a manipulação de atributos e métodos e troca de informações e resumo de código na classe principal. Beleza, então eu vou estar falando aqui como que a gente vai estar podendo resumir esse código todo, que nem eu falei, vai ser meio que para economizar código na classe principal, organizar melhor os códigos. Então eu vou tirar isso aqui tudo aqui e vou... Rapaziada, ignora isso aqui que estava aparecendo ali, a sugestão da inteligência artificial que eu estou usando aqui na IDE, beleza? Aí fica sugerindo o código. Mas beleza, vamos voltar aqui para a classe 2. E eu vou montar agora todo um código. Ali estava meu nome pronto, né? Eu vou botar uma opção ainda da pessoa poder botar o seu próprio nome. Para isso eu vou importar aqui o scanner, né? Java útil, scanner. Tá certo? É isso aí, né, rapaziada? Não entendi porque tá dando erro. Eu acho que tá certo. Tá certo. Beleza, deu erro nenhum não. Beleza, eu vou inicializar o scanner aqui. Scanner igual a new. Pronto, isso aqui é um objeto, rapaziada. Pra vocês já entenderam, eu tô chamando o objeto scanner. Scanner é uma classe, beleza? E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar o scanner para... Deixa eu pensar aqui. Vou criar um método para pedir os dados. Ali eu já pré-defini os dados, né? Botei meu nome como Álvaro, botei idade, altura, enfim. Mas aqui eu vou pedir os dados. Pedir dados. Beleza, vou botar void aqui porque não vai retornar nada, né, rapaziada? Não vai precisar retornar nada, então vai ser um método void. Vou botar aqui um system out. Ele já sugeriu aqui o código aqui, né? Mas não tem a ver com o contexto do que a gente vai fazer. Mas deixa eu aceitar aqui. Eu vou só modificar para o contexto do que a gente quer. Digite seu nome. Nextline tá certo. Vou mudar aqui para digite a sua idade. Aqui é um double, next double, então eu vou mudar aqui, digite a sua altura. Deixa eu pensar aqui se vai ter mais algum outro campo. Tem o do... Deixa eu só apagar isso aqui que ele botou aqui também. Vou botar o boolean, né, rapaziada, para ver se é um programa do full stack ou não. Beleza, já escrevi aqui. Dá um close aqui no scanner, né? Scanner close. Beleza, aqui tá já o método de pedir dados. Se eu fosse fazer isso aqui nessa classe principal, eu teria que escrever esse código todinho aqui ainda, iria escrever ainda os outros códigos que eu queria fazer na minha aplicação, iria ficar uma mistura de código, tipo num lugar só. Então, fica mais viável, rapaziada, para vocês se novamente reforçando a ideia de programação orientada a objetos, é a ideia de você poder manipular várias classes, uma para cada coisa, e você chamar todas elas aqui na classe não, no método principal da classe principal, e você economizar de ficar escrevendo um monte de coisa e virar uma bagunça essa classe principal, beleza? Então, beleza, a gente dentro da classe 2 a gente criou aqui o método para pedir dados. Eu vou estar criando um método também para exibir dados agora, né? Exibir dados. Como eu estou usando uma inteligência artificial integrada aqui na IDE, ela está sugerindo automaticamente aqui, né? Mas vamos estar fazendo aqui manualmente mesmo da forma raiz. Deixa eu só dar um accept nisso aqui, porque fica mais fácil, eu perco menos tempo para escrever, né? Já está sugerindo aqui mesmo. Enfim, vamos botar aqui nome. Beleza, rapaziada, botei o system out println. Deixa eu só passar aqui as variáveis aqui no parâmetro, né? Acabei esquecendo para tirar o erro, que ele não está achando de onde está vindo essas variáveis aqui no system out println. E aqui a gente vai fazer um condicionalzinho aqui, que é para
verificar se ele é full stack ou não, né? Que aí dependendo do se o cara ali vai ser full stack ou não, a mensagem vai aparecer diferente. Aqui o código sugeriu, vou aceitar aqui, né? Então ele vai dar um print aqui, se for full, tem que botar o full stack aqui também. Foi mal, rapaziada. Boolean, full stack, beleza. Agora sumiu o erro aqui. Então o que é que vai fazer aqui? Ele vai verificar se é full stack. Se for full stack, né? No caso for verdadeiro isso aqui, ele vai exibir isso aqui, é full stack. Beleza, então como é que a gente vai fazer isso aqui na nossa classe principal, que tem o método principal aqui, né? Que é a classe app aqui no caso. A gente vai precisar inicializar essa classe 2 aqui. E o que seria isso? Seria como fazer o scanner ali, que nem vocês viram. O scanner é um objeto, classe 2 vai ser um objeto. Então, para a gente inicializar um objeto, a gente precisa dar o nome da classe, no caso o nome da classe ele é classe 2, que eu botei classe 2. O nome da variável pode ser qualquer um, qualquer nome, mas eu vou botar classe 2 só para ficar intuitivo o nome. Aí a gente precisa inicializar essa variável, porque eu posso, se eu deixar assim, ela não vai estar inicializada. Essa variável não, esse objeto. Então a gente vai dar um new e o nome da classe novo. Esse parênteses aqui seria para o método construtor dessa classe, mas isso aí já é um assunto um pouco mais avançado aqui. Minha ideia é passar para vocês o conhecimento do que é mais ou menos a orientação a objeto, no sentido de pegar coisas de uma classe e botar em outra, porque é nisso que muita gente se confunde. Então esse é o objetivo principal desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale em um próximo vídeo sobre métodos construtores e coisas assim, eu posso estar falando melhor, mas no caso aqui não. Enfim, a gente inicializa aqui. E a partir daqui a gente já consegue manipular tudo que está aqui dentro, tá vendo? A própria ideia já sugeriu. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar o nome da variável. Eu estou falando variável para ficar fácil de você entender, tá? O nome do objeto que eu criei aqui, que é o classe 2. Vou botar outro nome, só para você não se confundir. Vou botar o nome do objeto classe 2. Beleza. Então a gente tem que chamar esse nome aqui. E a gente vai botar ponto, e através do ponto vocês viram que a própria IDE já mostra os métodos acessíveis. Enfim, a gente pode botar o método pedir dados aqui, né? Botei o método pedir dados. Beleza, vamos rodar aqui para a gente ver, né? Ó, já pediu o nome, vou estar botando aqui Álvaro. Minha altura, vou estar botando 1,83. Vai pedir minha idade, vou botar aqui 22. Sou full stack? Sou. Então vou botar aqui true. Ele botou a opção aqui de true ou false. Beleza. Então, rapaziada, vocês viram que economizou de eu ter que escrever isso aqui tudinho dentro da minha classe principal. Que minha classe principal eu quero que ela seja enxuta de códigos e não fique com um monte de código tudo em cima do outro. Então, só de eu ter escrito essa linha aqui na minha classe principal já chamou aquilo tudo. E aqui tem um nome intuitivo, perder dados. Então, tipo, quando você for ler o código, você vai entender o que está fazendo. Você não vai ter, por exemplo, essa visão aqui de um monte de coisa e você ter que ler coisa por coisa para entender qual ação está sendo tomada. Então, é basicamente isso. Beleza, então aqui a gente já pode ver o nosso método de exibir dados, né? Eu vou estar chamando aqui o que a gente declarou aqui, né? O nome do objeto. E vou estar chamando o método exibir dados. E lembra, rapaziada, que a gente botou parâmetro nesse método aqui, então a gente não vai usar as informações que a gente passar no pedir dados, a gente vai passar através do parâmetro aqui escrito mesmo, beleza? Então, como o nome é um string, eu vou passar aqui o primeiro parâmetro como Álvaro, o meu nome aqui, né? Eita, tirei do parênteses sem querer, porque a IDE fica sugerindo, rapaziada, acaba confundindo a pessoa aqui. Mas enfim. Álvaro. Eu vou aceitar o que a IDE está sugerindo aqui, qualquer informação aleatória. Beleza, aí eu botei aqui no parâmetro Álvaro, 30, que é referente a esse inteiro aqui, idade. O double, altura, botei aqui, ó, uma altura simbólica, full stack. Vou botar falso, só para mudar a mensagem ali para vocês verem. Enfim, quando a gente rodar isso aqui, deixa eu só tirar esse pedir dados, eu vou rodar só o exibir dados, só para mostrar o funcionamento de cada um. Quando eu botar aqui, ó, ele já vai rodar aqueles system out e print automaticamente, sem eu precisar ter escrito eles várias vezes aqui, ó. Como vocês podem ver, eu escrevi várias vezes system out, botei o if else e economizou de eu escrever esse bloco de códigos ali, resumindo em apenas uma linha.
Então, rapaziada, orientação a objeto, esse exemplo aqui pode ter ficado um pouco meio confuso, mas é porque ele surgiu da minha criatividade, só para demonstrar de forma simbólica para que serve você ter mais de uma classe e você chamar uma coisa de uma classe para outra classe, porque é nisso que muita gente se confunde. Então, é só um exemplo mesmo isso aqui, tá? Não precisa ser necessariamente uma funcionalidade real de uma aplicação, é só para eu criar o exemplo aqui. Mas esse exemplo deu para vocês verem como que se manipula uma coisa de uma classe em outra classe, né? A gente se manipula com instanciação, ou criação, né? Então eu criei aqui um objeto do tipo classe 2, de uma forma fácil de dizer. E é basicamente isso. E a partir do momento que eu crio isso aqui, dessa forma aqui, eu consigo acessar as coisas que tem dentro dele chamando um método, ou posso chamar um atributo, de repente, enfim. E é isso aí, valeu rapaziada. Se inscreve no canal aí, ativa o sino, segue nas redes sociais aí que vai estar na descrição, beleza? Valeu, tamo junto.